Fala pessoal, tranquilidade? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Fazendo um videozinho aqui rápido a respeito da válvula termostática. Ah, Muito cuidado com este componente. Eu já vi vários mecânicos alegando, principalmente mecânicos de lugares, de estados muito quentes, como Rio de Janeiro, Fortaleza, Nordeste em si, né? Rio de Janeiro e tal. Eles aconselham a tirar a válvula termostática porque eles falam que o Brasil é um país tropical e não é necessário uma válvula termostática. Galera, se você já escutou isso de algum mecânico de sua confiança, troca de mecânico, tá? Porque ele não é um bom mecânico. A válvula termostática não é somente para países de clima frio. Ele é um componente de extrema importância para veículos modernos, com motores modernos. Antigamente, os motores eles não tinham uma boa eficiência energética. Carros de 1980, carros carburados, quando tinha uma folga interna muito maior, o único fator que realmente importava era o arrefecimento do sistema. Não tinha não tinha aquela associação de potência e economia de combustível, como hoje em dia tem. Então, a válvula termostática, ela não tem muita, não tinha muita função naquela época, porque o desempenho dos motores naquela época não eram eficientes. Eles eram produzidos apenas para movimentar, ter uma boa potência, mas não uma boa eficiência. Conseguem entender? Então a válvula termostática foi criada para melhor aproveitamento do motor e até mesmo da injeção eletrônica. Que hoje em dia, qual é o foco hoje em dia? Além de você querer um automóvel com uma boa potência, a gente também quer um automóvel que tenha uma boa economia, né? Então, para se ter uma boa economia, é necessário que tenha o motor seja extremamente eficiente e tenha uma eficiência energética muito boa. Só um minuto. Então, voltando, né? Então, o que acontece? Foi necessário a implantação, não em si, implantação, porque nos Estados Unidos já tinha. Foi necessária a implantação da válvula termostática nos carros brasileiros com injeção eletrônica. Então, para você que acha que a válvula termostática é um item totalmente banal, que pode andar com carro sem válvula termostática, em partes é verdade. Se teu carro for muito antigo, se teu carro não tiver injeção eletrônica, tanto fez como tanto faz ter válvula termostática ou não. Claro que o projeto inicial é não ter a válvula termostática, mas tem muito carro aí que eu já vi com válvula termostática de projetos que não tinham válvula termostática na época. Então o que acontece? Para veículos que realmente o motor foi projetado para rodar com maior eficiência com este componente, não pode tirar, galera. Se você vai colocar um kit gás no seu carro, eu digo aqui no Rio, né? Tem muito instalador que fala para tirar a válvula termostática, para o carro ficar mais econômico no gás. Mas galera, coloca um kit gás com uma tecnologia mais avançada do que esses kits gás que tem que tirar componente do carro para poder rodar. Você pode até rodar com carro, com kit gás, de forma econômica, sem válvula termostática. Mas quando você andar com gasolina, quando você andar com, com etanol, vai haver um consumo maior. E não somente isso. Sabia que se rodar com carro que foi projetado para andar com válvula termostática, andar sem válvula, o carro pode dar, o motor do seu carro pode dar problemas? Sim, pode dar problemas. Eu vou ler um estudo aqui. É, eu encontrei na internet esse estudo e vocês podem ver. Dá uma lidazinha aí, né? Então, Sindicato da Indústria e Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo. Olha o que eles falam sobre a válvula termostática. O sistema de arrefecimento é responsável pelo controle de temperatura de um motor a combustão interna. Nos automóveis mais antigos, como eu falei,
Nos automóveis mais antigos, providos de motores com baixa eficiência volumétrica e altos volumes de tolerância e folgas internas, existia somente a preocupação de se dissipar o calor gerado pelo motor, que trabalhava em temperaturas baixas, se comparado aos atuais, algo em torno de 80 e 90 graus. Os carros atuais hoje rodam com esta faixa de temperatura, entre 80 e 90, alguns casos até 100 graus. Como se eu não me engano, a linha Chevrolet, que roda até 100 graus, aí ele abaixa para 90. Até a fase fria era mais demorada, onde o aquecimento total levava em torno de 10 minutos, isso nos motores antigos. Nos motores modernos, qualquer mudança de temperatura leva a uma alteração da quantidade de combustível injetado e o ponto de ignição. Isto acontece devido à alta eficiência volumétrica, que resulta em boa potência em relação à capacidade cúbica, ao gerenciamento eletrônico do motor e aos cofres menores, com poucos espaços, a favorecer o aquecimento e o tempo de aquecimento mais rápido, em torno de 3 minutos, entre outros. Portanto, quando o sistema de arrefecimento trabalha na temperatura ideal, o motor terá veja bem, maior durabilidade, menos desgaste e atrito, maior economia de combustível, menos manutenção, no geral é a manutenção interna do motor, né? Evitará menos gases, emitirá menos gases poluentes e aumentará seu desempenho. Então, galera, a válvula termostática não é somente um produto que um componente que você pode chegar e tirar porque você está morando num país tropicalizado, num país tropical. A válvula termostática, ela faz com que o aquecimento do motor seja mais rápido, faz com que o motor atinja o seu ritmo, a sua temperatura de trabalho, para que ele possa trabalhar com mais eficiência, com mais economia, com durabilidade, gastando menos, tendo menos atrito e gerando mais potência. Vocês conseguem compreender isso? Então, quando vocês encontrarem um mecânico, se o carro de vocês travou a válvula termostática fechada, está superaquecendo demais, ou então a válvula termostática travou aberta, o carro está em rodovia, você sente muito mais em rodovia, tá? Quando você anda na rodovia que não tem fluxo de carro e você consegue atingir uma velocidade boa, o próprio fluxo de ar batendo no radiador faz a água esfriar, sem precisar da ventoinha. Então, consequentemente, você vai saber, pegando uma rodovia, que o teu carro não está chegando à temperatura ideal de trabalho. No meu carro, no meu Gol G5, a temperatura ideal de trabalho é 90 graus. Então, quando eu pego a rodovia, eu fico de olho. Eu vejo que está lá o ponteirinho cravado em 90 graus. Então, eu sei que a válvula termostática está cumprindo o seu papel. Então, são esses fatores que você pode ver que a válvula termostática do teu carro está danificada. Se a temperatura está baixando muito em rodovia, ou se a temperatura está subindo muito em rodovia, ou então com o carro parado, você dirigindo, a temperatura começa a subir, entendeu? Pode ser a válvula termostática, pode ser um vazamento de água, tá bom? Mas são esses os indícios que denunciam que o componente está avariado. Outra coisa, quando vocês procurarem um mecânico e ele falar que solucionou o problema, eu solucionei o problema, só tirei o componente. Meus amigos, levem o carro de vocês, ou então questione o mecânico e coloque a válvula termostática. E nunca mais, eu repito, nunca mais procure este profissional, tá bom? É a dica que eu dou para vocês, porque tem muito mecânico na área que se dizem mecânicos e que fazem mais gambiarra do que qualquer outro no ramo. Tá entendendo? Então, muito cuidado com mecânicos que você leva o teu carro. Tem muito mecânico na área. E é isso, galera. Cuidado com a válvula termostática. Mantenham a válvula termostática. É um componente fundamental para se ter economia, para se ter potência, para se ter boa lubrificação interna, menos desgaste interno, tá bom? E o último fator é que o motor, galera, vocês têm que entender o seguinte:
O motor trabalhar mais frio não vai fazer ele economizar mais. Pelo contrário, vai fazer ele gastar mais. Por quê? Entenda uma coisa, galera. O motor é uma máquina térmica. É uma máquina térmica. Então ele precisa ter a sua temperatura ideal de trabalho equalizada para ele se tornar eficiente, econômico, gerar muita potência, compreendem? É uma máquina térmica. Baixar a temperatura dele não vai fazer você rodar mais, não vai fazer você fazer o motor durar mais. Pelo contrário, ele vai desgastar mais rápido, tá bom? É essa dica que eu quero dar para vocês, porque é complicado, tem muito mecânico na área aí que eu mesmo já presenciei duas pessoas falando que o mecânico aconselha arrancar a válvula termostática, porque o país tropical não precisa de válvula termostática. Fujam desses profissionais, tá bom, galera? É isso aí, forte abraço, dê um joinha, dê uma curtida, tá bom? E fiquem com Deus. Valeu!